meio-dia e 17, estamos de volta aqui com as informações para você. Está por aqui o vereador Éder, nós vamos conversar ao vivo com ele hoje aqui no programa. Vamos fazer com ele um balanço dos trabalhos dele no Legislativo Taquaritubense nesse ano de 2019. Éder, um forte abraço, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Tudo bem, Éder? Um abraço para você, Edson, um abraço aos nossos queridos Éder, ouvintes. Deixa eu só ligar aqui o seu microfone, você está no azul, pode falar, à vontade. Um abraço para você, Edson, um abraço aos nossos queridos amigos, ouvintes, né, que acompanham aqui o Jornal Regional, que tem uma grande audiência, e também para você que nos acompanha aqui ao vivo, né, na transmissão na nossa página. Legal. Éder, como é que foi o ano de 2019 para você como vereador? Foi positivo na sua opinião? Olha, Edson, positivo, né? Eu acho que o nosso mandato, né, a minha atuação na Câmara, ela seguiu basicamente o mesmo propósito inicial que nós tínhamos com a população, que era iniciar já presente em todos os debates, em todas as matérias, propor muitas indicações. Então, o ano de 2019 ele foi uma continuidade dos outros anos, né? Muitas vezes, o parlamentar, às vezes ao passar dos anos, ele às vezes tira um pouco o pé do acelerador, que é natural, né? Mas o nosso mandato avançou, né? Nós continuamos com o mesmo segmento, com o mesmo cronograma de metas para discussão na Câmara, sempre trazendo transparência, sempre dialogando com todos, né? Essa é a nossa marca, viu, Edson? Éder, o que você destacaria para a gente dos seus trabalhos nesse ano de 2019? Você falou para a gente sobre as indicações, falou sobre levantamento de discussões. Então, de tudo isso, o que você destacaria para a gente? Eu vou destacar um projeto, né? São muitas proposições, e às vezes a gente até, de tanta coisa que a gente indica, a gente até acaba esquecendo, né? De tanta coisa. Mas eu vou destacar um projeto muito importante, que foi o parcelamento do ITBI. Esse projeto é um projeto de minha autoria, passou na Câmara, passou nas comissões, não houve nenhum problema jurídico com o projeto, e esse projeto também, ao contrário de outros, ele também foi sancionado, né, pela Prefeitura, pelo prefeito. Então, esse projeto ele avançou, ele cumpriu todas as suas metas e foi sancionado. E é importante porque é um projeto que ajuda a população, aquela pessoa que às vezes o ITBI, a gente sabe que nós temos um ITBI hoje de 4% no município, e um valor venal alto, né? Isso devido à legislatura anterior, à gestão anterior, que colocou isso na Câmara, e houve um aumento muito grande. Então, como você não pode mexer nos impostos, né, porque isso pode dar renúncia fiscal, uma das saídas que eu encontrei foi a questão do parcelamento. Então, o parcelamento ajuda que aquela pessoa que não tem pressa em registrar aquele imóvel, por exemplo, ela tem 6 meses, né, para pagar aquele imposto parcelado em 6 vezes, sem juros. Então, isso ajudou muito. Eu acho que isso foi importante para a população. E eu destacaria esse projeto como um projeto muito importante desse ano de 2019. Mas tiveram outros projetos apresentados por você? Tivemos outros projetos também, outras indicações, outros requerimentos, né, que são importantes. Teve um projeto que é a questão do canudinho plástico, e esse projeto eu até cheguei a apresentar ele na Câmara, depois nós retiramos o projeto, e a escola, né, a Dimas, depois apresentou essa propositura. Então foi muito interessante porque houve a nossa manobra, mas algum tempo depois a escola apresentou e também foi aprovado esse projeto na Câmara, e muito interessante, né? Total apoio nosso, uma causa ambiental também, muito importante. Éder, com relação a indicações, requerimentos, o que você poderia falar para a gente? Eu vou destacar o seguinte, Edson, as indicações é um instrumento, então para o nosso ouvinte que está acompanhando a gente, o que o vereador faz, né? As funções do vereador. Então é o que a gente está discutindo aqui, propor leis, modificar leis, discussões, e uma dos instrumentos que nós temos é você apresentar indicações, que são sugestões, né? Você conversa com a população fala, olha, precisa de um buraco lá na rua, precisa de uma lâmpada queimada, ou a minha praça não está legal. Então tudo isso a gente coloca na forma de indicações. São ofícios que são entregues ao prefeito e levam ao conhecimento do prefeito o que está acontecendo na cidade. E eu destaco as indicações do meu mandato, Edson,
muito isso, né? O eleitor na rua, né? O morador, a pessoa que está no seu cotidiano, encontrou comigo ou mandou pelas redes sociais, prontamente a gente já produz uma indicação. E as indicações são mais relacionadas a isso, zeladoria municipal, questões que precisam de reparos, né? Pavimento. Então, as indicações elas giram em torno dessa temática, né? Dos problemas do município. E nesse ano de 2019, como é que foram os atendimentos, as suas indicações aí pela prefeitura? Eu digo que as indicações, que são tranquilas de resoluções, como essas, que é do cotidiano, foram, de certa forma, foram atendidas, né? Algumas indicações, elas acabam ficando para depois, ou às vezes o prefeito vai incluir isso num cronograma de obras que ele tem posteriormente, isso acontece muito. Então a gente faz aquela indicação que é um problema da cidade e aquilo está no cronograma de obras para ser feito um tempo depois. E aí, claro, a indicação vai ser realizada, né? E muitas das indicações também são apontamentos e reclamações, né, dos munícipes, né? Por exemplo, vou contar um episódio aqui, aquela ponte que dá acesso a Tejupá, né? Aquilo lá ficou uma obra que teve toda a sua questão, né? Todo o seu processo licitatório, defesa civil, e houve alguns atrasos, então isso gera reclamações das pessoas, com toda razão, e as pessoas muitas vezes mandam para a gente, e a gente acaba fazendo requerimentos, acaba fazendo indicações, justamente para fazer com que o prefeito responda, né? E a gente tenha elementos para poder passar, né, para as pessoas nas ruas, né? Pedido de informações, você falou sobre elas também, pediu informações para a prefeitura, o que você destacaria? Eu gosto muito de pedir requerimentos também, requerimentos que são importantes. Os requerimentos são os pedidos de informações. Isso, requerimentos são pedidos de informações e os requerimentos eu acho que é um instrumento importantíssimo para o vereador, porque aquele requerimento muitas vezes respondido, você vai atrás de outros elementos, né, para você entender o que está acontecendo na administração, né, se está acontecendo algum problema, que na verdade uma das funções do vereador é a fiscalização. Então a gente tem que estar todos os dias fiscalizando o que está acontecendo, uma obra pública, né, por que ela está atrasada, ou se ela está em andamento, a questão dos recursos públicos. A gente pergunta bastante isso. Eu sempre pergunto bastante porque é importante saber onde está indo os recursos, né, onde está indo o dinheiro do contribuinte, né, os repasses federais, estaduais. Eu acho que é importante, os requerimentos são muito importantes para isso, né? E as respostas estão chegando ou chegaram a contento? Olha, as respostas são colocadas. Isso eu tenho dito muitas vezes para o presidente da Câmara, para a mesa diretora, para que estimule a administração a colocar uma celeridade, a pedir com que essas respostas sejam entregues com mais rapidez para nós, né? Eu acho que 15 dias, o interstício, né, o período entre uma sessão e outra, já está bom, né? Já daria, a não ser que seja um tema complexo, um tema orçamentário, uma coisa muito grande, né? Eu sempre pedi requerimentos, por exemplo, número de funcionários. Tudo bem, isso é uma coisa que demanda, né? Nós temos quase 800 funcionários na administração. Pedi um requerimento, quais são os funcionários que estão aposentados, que ainda continuam trabalhando, que eu acho que é importante também a gente ter esse dado. Então, são requerimentos que muitas vezes tem demora a responder. E eu pedi para o presidente da Câmara, justamente para que faça com que a administração responda rapidamente, né, o mais rapidamente possível. Aí, 12h26, a gente já está, né, no recesso parlamentar. Ontem nós tivemos uma sessão extraordinária, notícia boa aí para os servidores públicos municipais. O prefeito mandou para a Câmara um projeto. O abono natalino. Foi aprovado. Foi. Mais R$250 aí para os servidores públicos municipais nesse final de ano. Exatamente, é importante, vou fazer um breve comentário sobre isso. Então, para você, meu amigo, minha amiga, ouvintes que estão acompanhando, o abono natalino foi a sessão extraordinária ontem, né? Nós aprovamos por unanimidade, é um projeto que veio do prefeito, ou seja, é o prefeito que faz esse projeto, né, na verdade, encaminha para a Câmara, após um estudo com a parte contábil. Eu disse que nós temos aí praticamente 800 servidores, que é uma quantidade grande, e cada um, então, vai ter direito a esse abono natalino, que é importante. Nós temos uma grande quantidade de servidores na administração que ganham de R$1.000 a R$1.200,
E quando a pessoa recebe um abono de R$ 250, isso vai fazer diferença para aquela pessoa. Ajuda a pessoa, ajuda o comércio. Exatamente, no final do ano. E só fazer um adendo, Edson, eu recebi muitas mensagens dos servidores inativos, os servidores aposentados, que com toda razão, né? Aqueles que recebem pela Capstuba. Exatamente, né? Uma vez que o servidor se aposenta, ele vai fazer parte do fundo de previdência da Capstuba, né? Que é chamada Capstuba, que é a Caixa de Previdência dos servidores de Taquarituba. Então, aí é uma questão, o projeto, muitas pessoas falaram, mas o aposentado não vai receber o abono. Então, o que é a questão? Deixa eu explicar isso para as pessoas, né? O projeto veio do prefeito. Se você faz uma modificação no projeto, naquele momento, corria risco de veto. Então, vamos imaginar que foi feita uma mudança do projeto. O projeto volta para o prefeito, corre o risco de ser vetado. E aí, corre o risco de todos ficarem sem esse abono. Eu, novamente, digo aqui que o servidor aposentado, claro que merece. Também, eu acho que teria que ter tido uma saída para isso. Mas essas críticas, quem é figura pública, quem é vereador, tem que estar acostumado com as críticas, né? Elogios, críticas construtivas. Mas essas críticas também têm que ser direcionadas ao executivo, e não só ao legislativo, porque nós apenas aprovamos, né? Aprovamos ou reprovamos. Então, eu acho que é importante, a voz dos servidores inativos também tem que ser ouvida, e eu estou aqui para dar esse esclarecimento também e conversar com a população. Tá aí, 12h28, Éder, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho nós teremos também uma entrevistada aqui no Jornal Regional. A Dani, ela que organiza eventos, daqui a pouquinho vai conversar com a gente sobre isso, e a gente vai retomar daqui a pouquinho a nossa entrevista com o vereador Éder, ano de 2020, ano de eleições municipais. E o Éder vai contar para a gente os planos dele próprio e do PT, do Partido dos Trabalhadores, do grupo dele para 2020. Daqui a pouquinho, tá bom, Éder? Isso aí, não sai daqui, né? Você que está ao vivo com a gente, também não saia daqui, pessoal. Vai, 12h29. Rádio Regional. Ele já pega já na... Não, tranquilo, Edson. Tem um rapaz de uma agência em São Paulo lá que ele agenda pra gente fazer entrevistas. Falar pra você, tem dia que você tá assim, tá falando aí? Tá ao vivo aqui. Daí você não tem como cancelar, né? Não, tá certo. Deixa aqui pro pessoal. Governo de Taquarituba, cuidando da nossa cidade e da nossa gente. Queridos amigos, está aí. O Natal está chegando e para o vereador Maurício Pascucci, mais do que nunca, é hora de falarmos de paz, de vivenciarmos de maneira plena a mensagem de Cristo. Natal é sinônimo de família, de união, de aproximação das pessoas, e quando esse sentimento é recíproco, é sinal de que o verdadeiro espírito de Natal se fez presente em nossos corações. Feliz Natal e feliz 2020. Mensagem do amigo e vereador Maurício Pascucci. Deste ano se repita em 2020 e que possamos comemorar juntos por ótimos resultados. Boas festas aos funcionários, cooperados e parceiros. É o que deseja Capal Cooperativa Agroindustrial. Amigo e amiga, estamos chegando ao término de mais um ano. Deus conduziu tudo e neste momento que comemoramos a chegada do menino Jesus, o vereador Tiago Duzotti deseja que o espírito natalino perdure em todo o ano de 2020. Que o ano novo que nasce nos abrace com fraternidade, esperança e união. Mensagem do vereador Tiago Duzotti e família. Até o dia 30 cai para os servidores já esse 250? Acredito que sim. Havia uma preocupação em aprovar esse recurso o mais rápido possível, né? Até conversei com o presidente para que conversasse, né, com a administração, geralmente, o que no ano passado acabou a sessão ordinária, já chegou a proposta, geralmente a sessão extraordinária é convocada já após a sessão ordinária, então já resolve todos os problemas, né? Então não fica nenhuma pendência. Mas esse ano não foi assim, talvez algum estudo, né? Houve algum atraso com algum estudo na parte contábil, a gente entende isso também, e essa proposta chegou um pouco depois.
né? Basicamente, eu acredito que seja esse o problema. E aí alguns vereadores tinham tirado alguns dias de férias, do seu trabalho. O pessoal dá uma desacelerada. A hora que o presidente viu que todo mundo poderia se reunir, fizemos ontem, né, essa sessão extraordinária. Time divisão também, né? Agora. Não, tranquilo. Daqui pro final do ano acho que não tem mais nada agora. Não, acredito que não. Se tiver que convocar alguma coisa, nós estamos à disposição. Eu acho que tem só a devolução do duodécimo. O duodécimo que vai ser... A Câmara está finalizando os seus estudos contábeis e vai ter uma devolução de um duodécimo para a administração, um recurso grande, viu, Edson? Tem que fazer essa devolução, né? O que sobra lá, né? É importante, né? Para reafirmarmos nosso intransigente compromisso de lutar pelos anseios da categoria que representamos, sempre na busca por respeito, valorização, melhores condições de trabalho e salário digno. Boas festas. Mensagem do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquarituba. A todos os clientes e amigos que acreditaram em nosso trabalho em prol da qualificação e inserção no mercado de trabalho, agradecemos pela confiança e parceria. Com as jornadas do dia a dia, concluímos que tivemos um saldo de crescimento e aprendizado neste ano que está se encerrando. Desejamos um Natal cheio de amor, paz e alegria. E que 2020 possa trazer saúde, desenvolvimento e realização de novos planos e projetos. Mensagem do Fabiano, da Andréia e das equipes do Senaic, da Make Cosmética Urbana, Unimes e da Beleza Urbana Formação Profissional. Boa tarde. Ô, Dani, só esse instantezinho a gente já se fala, tá bom? Só um pouquinho, tá? Você vai colocar a entrevista dela? Eu vou com ela agora. Tá, eu vou só encerrar aqui para eu retomar depois.